Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, um dos profetas prediletos de muitos de nós, porque tem muitas palavras de conforto. Isaías 28, 23 e 29. Mas para contextualizar o que nós vamos ler, eu vou ler o início e o final do versículo 21 e o 22. Diz assim no versículo 21, no mesmo capítulo, capítulo 28. Porque o Senhor se levantará. E lá atrás, lá no final, diz assim: para executar a sua tarefa, a sua obra, a sua tarefa estranha. Olha que palavra interessante. E agora, parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes. E agora vamos para o versículo 23. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instruiu devidamente e o ensina. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Pai querido, que teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra ao momento de cada um de nós. Aquilo que nós estamos vivenciando hoje na nossa vida, na nossa família, os nossos desafios, preocupações, medos, ansiedades, que a tua palavra venha nos fortificar, que a tua palavra venha nos fortalecer, revigorar, que a tua palavra venha gerar fé no nosso coração e que essa fé veja resultados nas nossas próprias vidas. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Na vida de fé, queridos, na vida de relacionamentos, às vezes a gente precisa levantar a voz. Às vezes você precisa chamar a atenção. Às vezes você precisa falar de uma forma mais enfática. Às vezes você precisa falar de uma forma que você seja ouvido. Amém, queridos? O Senhor Jesus fazia isso. Sempre que Jesus dizia, em verdade vos digo, ele estava chamando a atenção dos discípulos para o que ele ia falar, porque o que ele ia falar era muito importante. E aí ele diz, em verdade vos digo. Os discípulos, um tocava no outro, segura aí que lá vem bomba. O Espírito Santo também fala para a gente, queridos, quem tem ouvidos, chamando a nossa atenção. E aqui o profeta Isaías, vivendo o que ele estava vivendo, no meio que ele estava vivendo em Israel, ele faz exatamente isso. Porque era um tempo de muitas vozes, não diferente de hoje, minha gente. Eram tempos de muitas vozes, as vozes que vinham dos líderes, as vozes que vinham dos falsos profetas que existiam, as vozes que vinham dos sacerdotes, e essas vozes que vinham dessas autoridades, dessas pessoas que tinham a sua importância, eram vozes de deboche, eram vozes de zombaria, eram vozes em que achacavam a Isaías, eram vozes que escarneciam, afrontavam o profeta Isaías. E o profeta Isaías era o profeta da parte de Deus
que vinha trazer o profeta, queridos, da parte de Deus. Ele vê o que está acontecendo e mostra qual é a saída. Amém. E mostra qual é a solução. E mostra qual é o caminho que tem que tomar. Amém. Isaías era esse profeta para Israel. No entanto, haviam vários falsos profetas, haviam sacerdotes que estavam se colocando no lugar de profetas, haviam líderes que estavam se colocando no lugar de... E em vez de ouvir o que Isaías, zombavam de Isaías, debochavam de Isaías, não é? Falavam mal de Isaías. E aí eu fiz questão de dizer, ele diz lá no versículo 22, antes do texto que nós lemos: parem de zombar. Porque, versículo 22, vou ler na Bíblia: parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes. Olha que palavra, minha gente. Quando você zomba, você se coloca em corrente. Não é a pessoa de quem você zomba, não. Ele: parem de zombar, para que as correntes que os prende não se tornem mais fortes. Quer dizer, as pessoas já estavam acorrentadas, aprisionadas pelo que elas falavam. Então parem de zombar para as coisas não piorarem para o vosso lado. Vou trazer para a gente, vocês estão muito sérios, me dá uma angústia. Meu irmão, para de zombar para as coisas não piorar. Para de reclamar para não ficar pior do que já está. Para de se queixar para a coisa não ficar pior. Amém. Para de falar mal de fulano, de ciclano, para as coisas não piorarem. Amém. Amém. A palavra de Deus é tão clara, né? A gente não entende nada. Aí ele diz assim: prestem atenção. Agora eu estou lá no versículo que nós apontamos. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Porque o pessoal também estava ouvindo o discurso de outras pessoas. Cuidado com o discurso que você ouve, meu irmão. Cuidado com o discurso que trazem para você. Porque tem discursos que trazem libertação, que trazem livramento, que trazem solução, que trazem saídas, trazem mudança. Amém. Mas conforme a Bíblia diz aqui, tem discursos que aprisionam você em correntes. E quanto mais você fala, pior fica. Isso me lembra, queridos, situações da medicina. A medicina foi uma grande escola para mim. Tem gente aqui que talvez seja alérgica a determinado medicamento. Você senta, o médico pergunta logo: você tem alergia a alguma? Ah, eu tenho alergia a sulfa. Ah, eu tenho alergia a isso, aquilo. Por quê, querido? Quanto mais você se expõe ao medicamento do qual você tem alergia, pior fica para você. Aquilo cresce. E aqui Isaías está falando: olha, parem de zombar, parem de achacar, parem de debochar, parem com essas afrontas, esses escárnios, porque isso aprisiona vocês em correntes. Isso em vez de trazer solução, saída, pioram as coisas. E ele fala uma coisa aqui muito interessante, querido, que a gente falou aqui domingo passado. Tem horas, querido, que a gente não entende a vontade de Deus. E aí está um dos grandes problemas do crente, do cristão. Não entende a vontade de Deus. Por que está acontecendo assim? Ou por que aconteceu assim? E ele aqui fala, né? Ele fala que às vezes a maneira de Deus lidar com as coisas é estranha. Está aí na tua Bíblia, meu irmão.
Ele fala aqui: o Senhor se levantará para realizar a sua obra alheia, para executar a sua tarefa estranha. Tem horas, querido, que o que a gente faz, o Deus faz, é muito estranho para a gente. A gente não entende. Talvez você esteja vivendo esse momento. Tem coisas acontecendo na tua vida e você não está entendendo. Às vezes a gente escuta pessoas dizendo: não estou entendendo nada. Mas o fato de você não estar entendendo nada não significa que Deus não está agindo na tua vida. Amém. Na tua casa, na tua família. Amém? Amém? E o profeta fala: a obra de Deus, por mais estranha que às vezes ela possa parecer, ela é sábia. Amém. Repita comigo: a obra de Deus é sábia. É estranha, mas é sábia. E aí botaram um título aqui para nós: Deus é grande em sabedoria. Por que ela é sábia? Porque mesmo que as coisas às vezes pareçam estranhas para nós, elas têm um objetivo, elas têm um propósito, elas têm uma intenção do que é melhor, não só para você, mas para o teu coletivo, para todos que estão ao redor. Essa palavra aqui não era para a vida de uma pessoa, era para a vida de uma nação, para toda Israel. Amém? A Isaías, querido, ele faz, a gente não pode dizer que ele aprendeu com Jesus, porque ele não conheceu o Senhor Jesus. Ele faz o que o Senhor Jesus fez muitas vezes. Ele conta a parábola do agricultor sábio. A parábola do agricultor sábio está aqui. Que aprendeu a fazer o que ele fazia com Deus. Que aprendeu a fazer o que fazia com o Senhor. Amém, querido? Amém. E aí ele conta essa parábola para ver se o povo entende, para de reclamar, e para de se queixar, e para de debochar, escarnecer, afrontar, para ver se o povo, em vez de falar o que ele estava falando, fala em outras coisas. Amém. Que eles entendem que a obra de Deus é estranha, mas ela tem as suas etapas, ela tem o seu processo, ela tem o seu passo a passo, se podemos dizer assim. Amém? Amém. E a primeira que ele diz daqui, desse agricultor sábio, que a primeira coisa que ele faz é sulcar a terra. Sulcar a terra, querido, é abrir buraco. E quando o agricultor faz isso num terreno, numa terra, isso já provoca uma desorganização naquele terreno. Isso já provoca uma desarrumação, um desequilíbrio naquele terreno. Mas, na verdade, ele está preparando o terreno. Ele está revolvendo o terreno. Ele está desfazendo, como diz aqui, os torrões. A terra dura, a terra socada. Ele está tirando os pedregulhos. Ele está tirando os obstáculos, ele está tirando os impedimentos. Amém? Então essa ação provoca desorganização, provoca desarrumação, provoca instabilidade, inquietação, desequilíbrio. Né? Quando o lavrador passa com o seu carro de lavrar, as lâminas de ferro cortam a terra para criar os sulcos. Amém? Amém. Então, trazendo isso já para a nossa vida, querido, isso também acontece com a gente. Está vendo essa alma aí do teu lado? É um bom terreno de Deus. Amém? É uma boa terra do Senhor. Tem coisas que Deus quer ver acontecendo nessa vida. Tem frutos que Deus quer ver nessa vida, nessa casa, nessa família, nesse trabalho, nesse ministério. Amém? E assim como o lavrador, olha só, o profeta está tentando fazer se o povo entende, minha gente.
Assim como Deus, o lavrador faz com a terra, Deus também faz com a gente. Amém. O arado do Senhor de vez em quando passa na nossa casa. Amém. Passa no nosso trabalho. Passa na nossa vida pessoal. O arado do Senhor passa. E quando ele passa, ele cria desarrumação. Ele cria desorganização. Ele cria o caos. Amém? Então, por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um objetivo. Deus tem algo que Ele quer realizar. Profetiza, meu irmão. Tem algo que Deus quer realizar na tua vida. Tem algo que Deus quer realizar na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua vida profissional. Amém. Mas essas coisas da parte de Deus, queridos, não vão acontecer sem primeiro o arado do Senhor passar. Amém, minha gente. Amém. E quando o arado do Senhor passa, ele cria caos, ele cria desorganização, mas tudo isso tem um objetivo. Me ajuda a pregar a palavra, meu irmão. Tudo que você tem passado, Deus tem um objetivo. Amém. Deus tem um propósito. Amém. Deus tem, mas eu sei que às vezes fica bravo. É verdade. Às vezes o negócio fica estranho para o teu lado. Não estou entendendo, o negócio está muito estranho. Mas aqui a Bíblia diz que quando Deus faz a obra, o negócio é estranho. Amém. Você não entende. Amém. Aí começa a reclamar, murmurar. Aí o profeta está chamando o povo para o povo entender. Olha só, você tem que passar por isso. Amém. Amém, querido? Amém. Não é? Se a pessoa vai passar por uma cirurgia, ela primeiro tem que passar por uma asepsia, ela tem que se limpar, tem que fazer a higienização, tem que fazer uma coisa. Não pode ser ali, na hora. O médico, antes de entrar no centro cirúrgico, ele tem que se preparar. Amém. Ele não pode chegar, veio da feira e entrou no centro cirúrgico. Amém, querido? Então, Deus, Ele quer fazer uma obra na vida de cada um de nós. Para isso, Ele deu Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que nos livra dos pecados. Para isso, Ele enviou o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Diga amém, diga aleluia. Então, meu irmão, quando o arado passa pela nossa vida, é um tempo de instabilidade, é um tempo de desequilíbrio, é um tempo de desorganização, é um tempo que eu tenho tudo para reclamar. Só que esse arado, querido, ele tem um objetivo. É esse arado que vai trazer a solução. É esse arado que vai trazer a saída. É esse arado que vai trazer os frutos que você está esperando para a tua vida. É esse arado que vai trazer resultados para a tua vida. Não é ficar nesse reme-reme de reclamar, de se queixar, de murmurar, de zombar, de debochar, de afrontar. Isso aí, meu filho, tu só está dando nó nas tuas pernas. Tu só está se aprisionando mais e mais em correntes. Guarda isso, meu irmão. Quando você reclama, tu está botando corrente nas tuas pernas. Palavra simpática, agradável. É libertadora, minha gente. Libertadora. E tem gente que pensa que com as muitas reclamações vai resolver. Quanto mais reclama, mais se aprisiona. Mais fica amarrado. Então, querido, para nós aqui, quem é que aqui vê? Eu estou vendo um pouquinho de desarrumação na minha vida. Tem alguém vendo um pouquinho só? Um monte? Então, para nós que estamos vivendo algum tipo de desarrumação, a gente viveu muito isso aqui, querido, nesse tempo de mudança, que desarrumação, ainda estamos vivendo muito disso,
de desorganização, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Nós que estamos vivendo, a gente tem que suportar com paciência esse tempo. Amém. Porque esse tempo tem um objetivo de Deus na sua vida. Amém. Me ajuda a pregar. Fale para alguém que você ama e diz, olha, esse tempo de desarrumação, esse tempo de caos, de desorganização, tem um objetivo da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para todo o teu coletivo. Amém? Então a gente tem que entender, querido, que é necessário de vez em quando a nossa vida passar. A natureza passa por isso, querido. Aleluia. Mas é necessário passar por tudo isso para que os frutos de Deus. Então, o passo a passo de Deus, do profeta, para ver se aquele povo entende através da palavra. Primeira coisa, o lavrador tem que sulcar a terra. E quando sulca a terra, desorganiza, desarruma, abre buraco, tira as coisas do lugar. Aí ele fala o segundo ponto, passo 2. Agora, o agricultor nunca passa o arado sem espalhar as sementes. Veja que você que está comigo aqui desde o princípio, o que eu estou falando agora tem a ver com o que a gente falava antes, na primavera. Amém, querido? Amém. O agricultor nunca passa o arado sem espalhar as sementes. Então, trazendo para nós, Deus nunca permite que o arado dele passe na nossa vida, mesmo trazendo desorganização, desarrumação. Ele nunca permite que esse arado passe pela gente sem espalhar no meio disso tudo que a gente está vivendo as sementes dele. Amém. Amém? O propósito dele, Amém. o objetivo dele, o que ele quer ver frutificar na nossa vida. Amém. E é assim, queridos, que a gente experimenta um futuro diferente. É assim que a gente experimenta coisas que a gente nunca imaginou. Então, querido, nesses dias, você que falou, olha, eu estou vivendo um momento de desorganização, uma desarrumação, um caos, está muito estranho as coisas para o meu lado. Nesses dias, querido, Deus está plantando sementes na sua vida que vão trazer novas possibilidades, que vão trazer novas oportunidades, que vão abrir novas portas na sua vida. Amém? Então presta atenção ao que o profeta está falando. Ele fala, passo 1, ele sulca a terra, ele desorganiza. Passo 2, ele espalha a semente. Enquanto vem essa desarrumação, ele espalha a semente. Passo 3, querido. O agricultor é sábio. Na hora da colheita, ele usa métodos diferentes. Ele conhece, sabe tratar de maneira individual, pessoal, personalizada com cada tipo de grão. Amém? Ele sabe como tratar com você para você dar uma boa colheita. Você está reclamando, está murmurando, está se queixando. E Deus sabe, eu sei como lidar com fulano, eu sei como transformar ele numa boa árvore, eu sei como tirar uma boa colheita, ele sabe. Amém? Diga amém. Presta atenção, querido. Ele sabe como tratar contigo para você se transformar numa boa colheita. Presta atenção na palavra, ele fala do endro. Você sabe o que é o endro? Endro é uma erva. Ela é calmante. Chá de endro é calmante. Para ansiedade, para depressão, para insônia. Se você sair daqui lá na barraquinha de ervas, eu queria comprar endro. O rapaz vai te mostrar.
Amém? Amém. O endro, presta atenção que agora a coisa, primeiro vem os sulcos, a desorganização. Segundo vem, querido, as sementes. Agora já é a hora da colheita. Na hora da colheita, com cada um Deus lida de uma forma. Com o endro, ele é debulhado com uma vara. Eu fui ver na internet e descobri, é uma folhinha. Mas só serve a folhinha. O galho, o tronquinho não serve. Então, pega a vara para soltar a folha. Ele está falando da gente, minha gente. Ele está falando de Israel. Ele está falando de nós que estamos reclamando. Que nós, não estou entendendo nada. O endro é debulhado com a vara. É assim que se colhe as flores do endro. Vai na feira agora, meu irmão. E pergunta, o senhor tem endro? Ele vai mostrar para você. Aí você vai para casa e faz um chá. Vai ficar calma. Tranquilo. Com o endro ele lida de um jeito. Com o cominho, querido, é o que, hein? Tempero. É um tempero. Ele tem mais volume. Ele, para tirar ele, para debulhar ele, para tirar ele do tronco, você tem que bater com ele tem que ser sacudido com um pedaço de pau. As figuras que a Bíblia usa são extraordinárias. Então, para você tirar o cominho, que o cominho é um negocinho assim, compridinho, parece uma barata. Ele no original. Aí se pega aquilo e se bota lá aí sai aquele pozinho cheiroso. Amém? Que gente adora e que tem gente que não suporta. Então presta atenção, querido. Deus está falando aqui conosco, está falando com Israel. Ele tem objetivo. Primeiro ele desorganiza, ele desarruma, ele planta as sementes. Na hora que as sementes começam a frutificar, para ele colher o endro, ele tem que bater com a vara. O agricultor, para ele colher o cominho, ele tem que ser sacudido com um pedaço de pau. Agora, já tem outros grãos, queridos, grãos que vara e pedaço de pau não serve. Diga para o seu irmão, isso não tem nada a ver comigo. A vara não adianta. O pedaço de pau não adianta. Que são os grãos mais resistentes, querido. É um agricultor que está falando aqui, né? Na Bíblia. Que é o trigo, que é a cevada, que é o centeio. Para você tirar o grão, debulhar ele, tirar o grão dentro dele, você tem que passar, nos tempos bíblicos, a carreta de trilhar. Eu acredito que hoje, querido, não tem mais carreta de trilhar. Tem o quê? Tem o quê? Uma máquina. Uma quê? Um trator. A gente vê, queridos, aqueles caminhões grandes passando e aquelas coisas rodando atrás. Já viu isso, querido? Já. Ali é a carreta de trilhar dos tempos modernos. Antigamente não era assim. Antigamente é de outra forma. Mas para tirar o grão, se não passar a carreta de trilhar, o grão não sai da espiga. Então veja só, querido. Vara, pau, carreta de trilhar, uma máquina, um trator, coisas que aos nossos olhos é uma aparente violência. Mas essas coisas são necessárias para se obter uma boa colheita. Você está entendendo o que é que Deus está falando, meu irmão? Então, por mais dura que seja a prova que você está passando,
na tua vida, né? De repente você está debaixo da vara, do pau, do carro de trilhar, não sei, por mais que esteja a prova que você está vivendo, você não acha estranho, tudo, se submeta, meu irmão, porque o agricultor é sábio. Amém. Suporta esse processo, suporta esse passo a passo, não pule etapas, deixa uma etapa vir de cada vez, porque essas coisas não vão acabar com você. Diga para o teu irmão, com muita fé, meu irmão, tudo que está te acontecendo não vai acabar com você, não vai te matar, você não vai morrer. Amém, querido? Essas coisas que você está passando é para Deus botar para fora o melhor que está dentro de você. Amém? Então, querido, essa prova Israel passou e foi uma prova passageira. E Israel sobreviveu. Israel sobreviveu a todas essas etapas. Israel está lá estabelecido até hoje. Amém. Alguns de nós, queridos, aqui também já temos sobrevivido. Já tem muito carro de trilhar que passou por cima de você. Já teve muita vara nas tuas costas. Pedaço de pau nas tuas canelas. Amém? Mas você sobreviveu. E hoje está até uma pessoa melhor do que você era antes. Amém? Infelizmente tem outros, queridos, que ainda precisam um pouco de pau. Ainda precisam um pouco de vara. Ainda precisam de um carro de trilhar. Amém? Porque sem isso, queridos, a colheita não vem. O fruto não vem. Então, queridos, eu estou trazendo essa palavra para dizer para nós, cada um de nós aqui, alguns de nós nos identificamos, já vivemos isso, já passamos por isso, já sobrevivemos a muita coisa. Quem aqui sobreviveu? Quem não levanta a mão é um ingrato, porque você já sobreviveu a muita coisa que podia ter acabado com a tua vida, e não acabou porque Deus não deixou, porque ainda tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida. Então essa é uma palavra, querido, para a gente parar de reclamar, parar de zombar, parar de debochar, parar de afrontar, parar de botar a culpa em alguém. Amém, querido? Amém. E a gente se submeter ao agricultor do céu, que aqui é o agricultor do céu, ele sabe o que ele está fazendo. Amém. Né? Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus sabe o que ele está fazendo na tua vida. Ele sabe quando, ele sabe como, ele sabe onde. O que você precisa acreditar é que no final tudo isso vai concorrer para um bem, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para todos que estão ao redor de você. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Talvez alguns de nós, queridos, já terminando, e para nós orarmos, talvez alguns de nós estejamos passando pelo arado do Senhor. As coisas estão estranhas. Você não entende tudo que está acontecendo. Talvez, de repente, veio uma desarrumação, uma desorganização. Não é? Talvez existam torrões que precisam ser desfeitos. Torrão, querido, é aquela terra que fica socada e o arado tem que passar para desfazer o torrão. Existem alguns torrões que a gente guarda no coração, querido. O torrão da falta de perdão, o torrão da raiva, do ódio.
Aí Deus tem que passar com o arado dele. Ele tem que passar, minha gente. Porque ele não vai poder te abençoar com você guardando tanta amargura. Eu gosto de dizer, até para criar, ninguém consegue viver muito tempo com amargura sem adoecer. Amargura adoece. Está na Bíblia, Hebreus 12, lê lá. E ela não só adoece, como ela contamina. Ela faz mal para todo mundo que está ao teu redor. Coitado de você que vive do lado de uma pessoa amarga. Ela azeda a tua vida. Amém, querido? Alguns aqui, queridos, essas correntes, eu gostei dessa figura. Essas correntes precisam ser arrebentadas. Eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de falar mal de alguém. Aqui ninguém fala mal de ninguém. Eu vou parar de reclamar, porque quando eu estou reclamando, eu estou me acorrentando. E as coisas estão ficando piores para o meu lado. A cara de vocês é formidável. Então, queridos, a gente tem que entender que o debulhamento precisa acontecer para o grão vir para o lado de fora. Amém? E ter uma boa colheita. Então, a minha oração nessa manhã vai ser específica para você. Talvez as coisas estejam estranhas. Você pode ter se identificado com várias palavras aqui. Talvez as coisas estejam estranhas. Talvez você se sinta em alguma área da tua vida acorrentado, aprisionado, travado. Vai até um ponto e não consegue prosseguir. Talvez tenha um torrão atrapalhando a obra que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Então a minha palavra, querido, é por mais... Tenha paciência. Deus sabe o que está fazendo. Se submeta a Deus. Não queira pular etapas. Não queira mudar o processo. As irmãs aqui que fazem comida gostosa, que fazem doces, que fazem salgados, tem etapas que você não pode pular. Tem coisas que você não pode tirar. Não tem coisa que substitua. Por exemplo, querido, não tem nada que substitua a falta de perdão. Eu não vou perdoar não, mas em compensação eu vou fazer isso. Não substitui. A falta de perdão é uma trava na vida da gente. É um torrão. Nos aprisiona. Enquanto eu não soltar quem eu estou aprisionando com a minha falta de perdão, os verdugos vão estar nas minhas costas. Está na Bíblia, minha gente. Não estou inventando nada. Está na Bíblia. Amém? Amém? Mas a boa palavra para você é que Deus quer, por mais estranha, difícil que estejam as coisas, Deus tem uma boa colheita para você. Deus tem frutos. Nessa primavera vão brotar novos frutos, novos resultados, novas soluções, novas possibilidades. Quem sabe Deus vai mudar você até de um lugar para outro. Vai você mudar você de casa. Amém? Você acredita nisso? Então a nossa oração é só para quem acredita nisso, tá? Fica de pé aí que eu quero orar por você. Amém? Queridos, estou orando por você e estou orando por mim também. A gente que prega a palavra de Deus, a gente vive tudo isso. A vida da gente é desarrumada, é desorganizada. Às vezes a gente não entende. Amém? Às vezes a gente também entra nesse discurso. Cuidado com o discurso que você está ouvindo. Isaías pede para ouvir o discurso dele.
Porque tem discurso, querido, que é só para te botar para baixo. Amém? Sou pastor dessa igreja, queridos. Outro dia eu entrei no grupo de intercessão e digo, misericórdia! Só desgraça, desgraça, desgraça. Eu falei com a irmã Marilúcia, as pessoas podem desabafar, mas bota uma palavra de esperança no final. Porque você só fica ouvindo, morreu, infartou, foi atropelado, caiu, se suicidou. Olha o discurso, minha gente. Esse discurso aprisiona você na incredulidade. Amém, queridos? Diga para você mesmo, eu vou tomar cuidado com o que minha boca fala. Amém. Fecha teus olhos aí, querido. Essa palavra é para toda a igreja. Ninguém aqui está isento dela. Todos nós, querido, passamos por um momento que a gente não entende o que Deus está fazendo. Tem horas que a gente fala, as coisas estão muito estranhas para o meu lado. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. E tem horas que a gente gasta o nosso tempo reclamando, murmurando, afrontando, ofendendo, pensando que com isso a gente vai resolver alguma coisa. Mas isso não resolve nada. E aí vem o profeta falando com Israel, falando conosco, o Israel de Deus, em Cristo Jesus. Suporte o passo a passo. Tem horas que a desorganização, a desarrumação vai vir, mas ela vem para plantar novas sementes. Essas sementes vão frutificar e na hora de se colher essas sementes, também tem um movimento. Tem vara, tem pedaço de pau, tem carro de trilhar, mas no final, a boa colheita, o bom grão que você é, vem para fora. Você se transforma no melhor que Deus quer que você se transforme. Então, Pai, eu coloco diante de Ti nessa hora a desarrumação, a desorganização. Talvez algumas pessoas se sintam travadas. Parece que a minha vida congelou, travou. Você ouviu a palavra de Deus, querido? Se submeta a Deus. Ouça a voz de Deus. Em vez de ficar contra Deus, fica a favor de Deus. E os frutos vão aparecer na hora que Deus quiser, como Deus quiser, onde Deus quiser, da maneira que Deus quiser. Que ao voltar para casa você volte pensando nessa palavra e aplicando, tomando conta da tua boca. Não deixa a tua boca te aprisionar em correntes. Não deixe discursos negativos, pessimistas, de incredulidade te paralisarem. Ouça a voz de Deus. E Deus, Ele tem o melhor. Tudo isso no final vai cooperar para um bem, para a tua vida e para todo o teu coletivo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Agora aproveita para dar um abraço, desejar uma feliz primavera. Uma primavera com novos frutos, uma primavera com novos resultados, uma primavera ganhando muito dinheiro. Amém, querido? Louvado seja Deus. Cá, Rafael, abençoa a gente, por favor. Abençoa aí.